Olá a todos, bem-vindos ao programa Contraponto. Nós estamos hoje numa ocasião especial aqui, né? Nós estamos recebendo uma ocasião histórica, num momento histórico para a cidade de Marília, o prefeito eleito Daniel Alonso, que se elegeu quebrando aí uma sequência, né, de eleições de um determinado grupo político da cidade, e que está imprimindo hoje, né, uma nova era, né, ou pelo menos gostaríamos, né, que isso fosse a marca, né, desse momento da cidade para Marília. Então, são muitas expectativas, são muitos sonhos, né, eu imagino, que eu acho que nesse momento Marília tem, enfim, muitos desafios, né? E é sobre isso que a gente vai conversar com o Daniel hoje. Então, super bem-vindo. É uma honra ter você aqui mais uma vez. Mais uma vez não, aliás, pela primeira vez, né? Mas espero que seja de várias aí. É como se fosse mais de uma vez, porque a gente conversa bastante e são muitas as perguntas, né? Na verdade, nós já somos conhecidos de muitos anos, né, Luiz? Desde a eleição de 2012. Exato. Nos encontramos várias vezes em debates e até mesmo em sabatinas. E depois disso, o exercício, né, da política, a militância, sempre fez com que estivéssemos lado a lado. E hoje, evidentemente, uma oportunidade de estar aqui sendo entrevistado por você, que de fato no teu programa é a primeira vez. Exato, e é uma oportunidade aí dada pela TV Sol, né, e eu agradeço aí toda a equipe que está aí conosco. E hoje nós vamos ter a presença também de um quadro, né, do jornalista Ricardo Rodrigues, que entrevistou pessoas. E vamos abrir com esse quadro, então. Vamos começar com essas perguntas da população para o nosso querido prefeito eleito. Luiz, olá Daniel, sou o jornalista Ricardo Rodrigues e nós estamos hoje com o quadro Fala Povo pelas ruas de Marília. A população de Marília perguntando ao novo prefeito eleito Daniel Alonso sobre as suas expectativas sobre o governo que se inicia em janeiro. Agora no programa Contraponto, o quadro Fala Povo. Em primeiro lugar, parabéns, Daniel. Eu sou Solange Marconi, líder comunitária do bairro Santo Antonieta, e só quero te fazer uma pergunta. Você vai ouvir e abrir as portas da prefeitura por líderes comunitários do bairro? Porque o antigo prefeito só bateu a porta na nossa cara. Parabéns e um bom governo para você. Meu nome é Edgar, eu gostaria de perguntar ao prefeito eleito o que é que ele tem de planejamento para o portal da transparência do município de Marília, já que o portal da transparência é que faz com que o cidadão conheça a arrecadação das receitas e o gasto das despesas, ou seja, o cidadão sabe exatamente o que está sendo feito com o seu dinheiro. E dentro desse quesito de transparência, eu gostaria de saber também do prefeito eleito sobre os processos de licitação, se ele tem algum planejamento para tornar claro, transparente as licitações do município, desde o seu início, o meio e o fim. Isso é muito importante para que a população acompanhe. Ok, muito bem. Primeiro, respondendo à pergunta da Solange, evidentemente que nós estamos abertos à população. Eu quero não só abrir as portas da prefeitura, Solange, ou seja, o gabinete, mas quero estar nas ruas, quero estar nos bairros, quero estar em contato o maior tempo que eu puder com as pessoas, me antecipando a ouvir, né? Então, esse é o meu jeito de ser. As pessoas que já me conhecem, Solange, sabem que na empresa eu gosto muito de ficar no chão de loja ouvindo as pessoas, recepcionando as pessoas. E é esse meu estilo de ser, essa minha formação, né, de corpo a corpo, que eu vou levar comigo também para a prefeitura. Com relação, ao Edgar, com relação ao portal de transparência, evidentemente que nós vamos alimentá-lo e alimentá-lo em tempo real, né? Ou seja, as informações têm que ser atualizadas, né? E sempre de uma forma simplificada, onde qualquer leigo, né, não precisa ser um contador para poder um cientista de economia para entender. Qualquer leigo possa compreender
os números, ou seja, os relatórios, o conta corrente da prefeitura, as receitas, as despesas, então, de uma forma mais simples possível. Esse vai ser o nosso objetivo. Não só com as contas da prefeitura, mas também com as contas das autarquias, do DAE, da Codemar. Isso é simples. Quanto temos de receitas, né? É evidente que temos o relatório sintético, que ele é o resumo de tudo. Isso para as pessoas mais leigas, né? E temos também fornecer o relatório analítico, que é onde estão os números de uma forma mais aprofundada, vamos dizer assim. Então, é evidente que o portal de transparência vai ser alimentado sim e em tempo real, informação sempre atualizada. Muito bem. E nesse sentido, assim, existem hoje muitas cidades, né, que estão propondo fazer o seu orçamento de forma participativa. Isso que o Edgar colocou, enfim, é uma tendência, né, no Brasil hoje, das cidades estarem abrindo, não só abrindo seus números, mas ao fazer isso, municiar, ou seja, empoderar os seus cidadãos para que eles possam conhecer a realidade dos seus municípios e fazer esse orçamento do ano seguinte de forma participativa. Como que você vê essa possibilidade, Daniel? Olha, Luiz, em primeiro lugar, a nossa equipe de governo, os nossos secretários, toda a equipe técnica, ela será escolhida pela própria sociedade, as lideranças, a sociedade organizada, elas que nós estamos ouvindo nesse momento para a eleição desses nomes. Evidentemente que essas pessoas, elas estão em contato com a sociedade, elas já vivem inseridas, junto aí às entidades de classe, aos Rotaries, às igrejas, ao SEBRAE, ao AB, ao Fiesp, Associação Comercial, as entidades, os presidentes de associações de bairros. Então, os nossos secretários, eles automaticamente já virão da própria sociedade organizada. Então, eles já vão no dia a dia, na rotina, estar acompanhando toda a demanda da cidade, as sugestões, e o orçamento, evidente que ele tem que ser, a cada final de ano, já se elabora o orçamento do ano seguinte. E esse orçamento ele tem que contemplar, se não 100% da demanda, mas pelo menos a maior parte, e sempre elegendo prioridades. Certo. E, bom, São Paulo, por exemplo, hoje tem como tarefa, né, administrativa, né, na administração pública, um programa de metas. Você pretende implantar um programa claro de metas para a cidade, analisado, o que vai ser feito no primeiro, no segundo ano, aí por diante? Nada se consegue se não estabelecermos meta. Duas coisas que nós vamos trabalhar: meta e método. A meta é o tempo, em quanto tempo e quanto que nós queremos atingir. E o método para se chegar lá. Então, metodologia e metas serão termos que nós vamos estar utilizando em todas as áreas da prefeitura, da saúde, da educação, secretaria de obras, e em todas as demais secretarias, da administração, da fazenda, do planejamento urbano. O mais importante aí, Luiz, é deixar claro que a partir do momento que implantarmos toda a metodologia de gestão, os princípios de gestão em todas as áreas da prefeitura, cabe ao prefeito o quê? Porque a prefeitura, ela tem a rotina operacional ela tem que funcionar, ela tem que ser eficiente, eficaz e eficiente. E o governo, o prefeito, ele tem que fazer o quê? Desenvolver os potenciais, as vocações da cidade. Então, o meu foco principal como prefeito vai ser o desenvolvimento econômico da cidade, o desenvolvimento do planejamento urbano da cidade, ou seja, a cidade que nós queremos... E nesse sentido você... A cidade que nós queremos para o futuro. Isso. O cenário. Essa seria a nossa pergunta, né? O orçamento feito de forma participativa e o plano diretor
feito conforme a lei, ou seja, um plano diretor que seja participativo. Exatamente. Como que você pretende implantar isso? Um plano diretor que contemple a mobilidade. Nós temos que ter um plano diretor de mobilidade, nós temos que ter um plano diretor de desenvolvimento, os nossos polos, né, o polo tecnológico, o polo industrial, o polo da saúde, o polo administrativo, tudo isso nós temos que já desenhar agora. Né? E isso nós vamos construir, evidentemente, com engenheiros, com arquitetos. Nós temos muitas pessoas competentes e qualificadas na cidade para contribuir nesse projeto. E você sabe que, pela lei, nem mesmo qualquer movimento, né, de concessão do DAI poderia ser feito sem um plano municipal de saneamento. Isso também não foi feito, ou seja, nós não temos o plano de mobilidade, nós não temos o plano de saneamento, nós temos diversas carências, enfim, em termos de planejamento urbano da cidade, né? Como que você imagina que a gente possa lidar? Por exemplo, essa questão do DAI mesmo, né? Que todo mundo, que está tão polêmica nesse momento, né? Sim, é claro que hoje, no que tange ao DAI, nós precisamos do quê? De um planejamento de como abastecer a cidade a curto, a médio e a longo prazo, né, desde reservatório, setorização, um planejamento de perfuração de novos poços, do aproveitamento da água de superfície, e, por outro lado, a importância, né, de termos um planejamento para o tratamento do esgoto, né, que nós não podemos permitir que 50 milhões de litros de esgoto sejam despejados nas nascentes. Que é o que está acontecendo. Exatamente. Então, esse planejamento, evidentemente que nós temos que ter um planejamento, cronograma de obras atrelado ao orçamento financeiro. Mas para isso... E que não seja uma caixa preta, né, Daniel? Então, para isso, nós precisamos, de bate-pronto, buscar o Ministério Público, no sentido de fazer um termo de ajuste de conduta, para que possamos reativar o convênio com a Caixa Econômica Federal, para que seja liberado os recursos que existem. Isso já foi aprovado lá atrás, para que nós possamos dar sequência a esse trabalho, a execução desse projeto que já existe. Porque, né? afinal, faltou a contrapartida da Prefeitura, né? E uma das questões aí colocadas aí pelos nossos amigos aí... A Prefeitura ela fez a opção da concessão. Certo. Então, ela abandonou o projeto, né? Ou seja, a obra praticamente em função de um projeto de concessão, né? Isso. E uma das razões que ela disse que ela fez isso foi justamente falta de caixa. Então, sabendo assim que muitos municípios brasileiros, a maioria, passa por enormes dificuldades financeiras por conta de menor arrecadação, como é que Marília vai poder cumprir essas promessas sem estourar o caixa? Então, são coisas distintas. Evidentemente que vamos falar, o DAI é uma situação, né? O DAI, vamos pensar que o DAI fosse uma empresa. Tá. É uma autarquia que seria uma empresa do município, da prefeitura. O DAI ele é altamente viável, evidente que ele dá resultado, ele dá lucro, né? E nós temos dois caminhos. Um é o caminho de você fazer todos esses investimentos com o resultado do próprio caixa. Isso demora um tempo maior, mas é possível. O outro é antecipar, é acelerar a construção desse tratamento, de toda a estrutura de tratamento de esgoto, assim como troca de tubulação, reservatórios e tal, com o recurso de um parceiro financeiro, né, que seria a Caixa Econômica Federal, que já disponibilizou esse recurso. É só reativar esse E hoje, na sua análise das contas públicas, hoje, Marília tem condição de com a contrapartida para essa obra e mais as obrigações... Esse é o DAI. O DAI é uma gestão apartada da Prefeitura. A Prefeitura é uma outra gestão, certo, que aí nós temos a receita própria, que vem do ISS, do IPTU e tal, e temos a receita que é o repasse do governo do Estado e da União, né? Então, a soma dessas duas receitas, elas têm que ser o suficiente, elas têm que ser superior, evidentemente, às nossas despesas, que é a folha de pagamento, os fornecedores e tal. Então, esse equilíbrio, o grande desafio hoje é equilibrar essas contas, né? Esse vai ser, por isso que nós já, inclusive, elegemos aí o nosso secretário da Fazenda, para que ele possa já se antecipar, para já fazer o diagnóstico necessário. Esse diagnóstico, fazer todas essas análises. É compreensível.
E eu acho que agora, né, a população toda fica um pouco assustada, né, porque afinal parece que os servidores não estão sendo pagos em dia, existe uma dívida ainda enorme no IPREM. Como nessa sua primeira análise preliminar, assim, o que você acha que tem que ser feito de urgência? Ou ainda vamos esperar um pouco um diagnóstico para poder dizer quais são as medidas emergenciais? Evidentemente que, em primeiro lugar, nós não podemos falar absolutamente nada enquanto não tivermos com esses números todos em mãos. Claro que não é motivo para pânico, né? Nós temos sim aí um gargalo grande na economia por conta da crise, mas por outro lado nós já começamos a sentir os sinais, né, de uma retomada no crescimento das atividades econômicas. Então, eu acredito assim, nós estamos vivendo realmente uma fase muito difícil, mas que nós vamos sobreviver, nós vamos superar. E depois, com a casa arrumada, com as contas ajustadas, nós vamos prosperar muito. Então, isso vale tanto para a prefeitura, como vale para você que é trabalhador, você que tem seu negócio, seja pequeno, seja médio. Então, vale para todo mundo, né? Então, agora, o mais importante, Luiz, o mais importante de tudo é aprendermos a lição. Qual é a lição que a crise nos ensina? É a lição de valorizar cada centavo, né, de fazer o mais com menos. É a velha receita da dona de casa sábia e prudente, que é gastar menos do que se ganha e investir as economias no bem da família. É isso que o gestor público tem que fazer também. É pensar com responsabilidade, com transparência, que o dinheiro público é muito mais sério. Uma coisa é você gastar o teu próprio dinheiro, né? A outra coisa é o dinheiro que não é seu. Então, esse aí você tem que cuidar muito, é sagrado. Então, esse e elegendo sempre prioridades, fazendo o que precisa ser feito, sempre com planejamento, sempre com uma metodologia de trabalho, que hoje não dá para pensar em fazer gestão se você não tiver um bom sistema de informática, se você não tiver planilhas, se você não trabalhar com dados, porque é só assim que você consegue analisar, só assim você consegue realmente fazer planejamento. É isso aí. Agora, nós temos uma questão assim, muito grave, né, na democracia brasileira no momento, que é essa crise de representatividade, né? Ou seja, os gestores, eles se distanciarem da população de forma que a população já não encontre nos políticos, enfim, os seus verdadeiros interlocutores, né? Então, como que você... E nessa gestão passada, a gente teve, como a própria líder comunitária falou, uma dificuldade muito grande de diálogo, né? E as próprias entidades hoje, as pessoas bastante descrentes, né, da política em si, enfim, da própria gestão. Então, o antigo prefeito ele foi acusado de centralizador, as pessoas tiveram toda essa percepção assim, negativa a respeito da administração. Como que você pretende manter um canal mais popular, vamos dizer, mais democrático, que não seja apenas democracia para alguns, mas que seja para todos? Olha, Luiz, em primeiro lugar, nós vamos orientar toda a nossa equipe de trabalho, a nossa equipe de gestores, para que estejam o mais próximo possível das pessoas, para que ouçam, né? É claro que, partindo de mim, eu tenho que ser esse exemplo, tenho que realmente estar perto das pessoas. E você tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de... Quem não gosta de gente não adianta. Tem que gostar das pessoas, conversar, ouvir, se fazer presente, estar próximo, acolher. Então, é isso que as pessoas precisam. E, evidentemente, que quando você faz, os primeiros a precisar dessa atenção, Luiz, os próprios servidores. Hoje são quase 6.000 servidores. Eles são os primeiros que precisam dessa atenção, né, do ouvir. Né? E é claro que, tendo esse exemplo dentro da própria prefeitura, eles também vão fazer vai fazer a mesma coisa com a população. Acho que nós temos que criar aí um ciclo virtuoso, onde os servidores estando satisfeitos, perfeito, isso contagia, né, a população, e ambos se reforçam mutuamente. Então nós temos que criar essa onda, né, de esperança, de otimismo, na certeza de que vai dar certo. Eu acho que o mais importante que as pessoas vejo de muito hoje, positivo. O que mais as pessoas precisam hoje é voltar a acreditar, né? Então, eu percebo isso.
Percebo que as pessoas Querem. elas estão... Isso, Eles querem acreditar. Exatamente, é isso aí. Eu acho isso muito positivo, viu, Daniel? Eu também entendo, assim, que as pessoas querem acreditar e eu entendo, assim, que as pessoas querem participar. Também entendo que esse sentido de acreditar, ele é dado pelo envolvimento, né, das pessoas e por essa abertura que você está proporcionando aí à democracia, a participação das pessoas, né, e eu acho que se a gente fizer realmente esses movimentos todos que vocês propõem, plano diretor participativo e tudo mais, eu realmente acredito que a gente tem uma grande chance aí a partir das suas propostas, né. Como dizia Geraldo Vandré, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Muito bem. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A minha voz não está boa para cantar, mas é isso. Tá certo. Acho que nós vamos fazer juntos. Eu não gosto do rótulo do salvador da pátria. Não é isso. Acho que o gestor moderno é aquele que faz junto. Hoje vamos só retomando alguns temas, né? Eu acho que isso daí você falou muito bem. Como que você vê a situação do meio ambiente hoje em Marília, que é uma pauta bastante querida aqui? Enquanto não resolvermos essa questão do tratamento do esgoto, enquanto não resolvermos essa questão do lixo, da coleta seletiva, do aterro sanitário regulamentado, da coleta seletiva, de uma usina de reciclagem, fica complicado, né? Porque não é só o meio ambiente. Nós não temos também um plano municipal de resíduos sólidos. Exatamente. Né? Então, exatamente. Então não é só a questão do meio ambiente, ou seja, do verde, dos rios que são contaminados. É o problema da saúde. Né? Claro. As pessoas estão muito vulneráveis, expostas. Existem ainda alguns pontos da cidade que o esgoto corre a céu aberto. É mais grave ainda, as crianças brincando. Inclusive, uma questão que nós temos é essa, nós temos favelas que estão em crescimento em Marília. Então, temos 19 favelas em crescimento por conta muito dessa grande, crise. mas assim, tem muita coisa boa. Em crescimento em cima de zonas extremamente poluídas também. Isso. Mas é isso, nós temos que ter esse planejamento urbano bem feito, bem construído e seguirmos a risca. Né? Então, não dá para aceitar, por exemplo, que seja construído um núcleo, né, de casas populares sem um planejamento de mobilidade, de área de lazer, de área comercial, de escola, que é o que está de creche, de posto de saúde. Então, tudo isso tem que ser dimensionado antes de se iniciar uma construção. Né? Sim, e eu espero que dessa vez a gente... que as pessoas realmente se interessem por Marília, né? Porque nós tivemos anos aí do Conselho de Habitação, enfim, desarticulado pela administração municipal, né? E aí sem poder realmente contribuir, né, adequadamente para a gestão de espaços melhores, gestão de novos bairros, enfim, onde todo mundo possa ter acesso a esses serviços que o Daniel colocou, né? Eu acho que o Atos podia colocar algumas perguntas também, a mais que o Rodrigo, que o Ricardo coletou não dá, então tá. Enfim, mas assim, a gente ainda tem muitas questões aí para ser colocadas, né? E eu acho que essa questão toda, né, que você colocou de postura diferenciada, é isso que vai fazer uma família, né? E eu realmente agradeço muito a sua presença e gostaria de ver você mais vezes aqui. Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Estaremos, sim. Acho que temos aí 4 anos pela frente de muitos desafios. Estou muito animado, muito convicto, com muita vontade realmente de trabalhar e vou dar o melhor de mim. Esse é o compromisso maior que eu assumo com cada um de vocês, que acreditaram no Daniel. É isso aí. Muito obrigado.